Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Congresso Nacional. O Senado prepara nova lei sobre impeachment de ministros do Supremo para rebater a decisão de Gilmar Mendes. A proposta, formulada por comissão de juristas e liderada por Rodrigo Pacheco, está parada desde 2023 devido a pontos polêmicos. E magistrados do Supremo Tribunal Federal se enfurecem com Messias e veem traição em manifestação contra Gilmar. E desde 2020, Senado soma 99 pedidos de impeachment contra ministros da Corte. E Moraes é o principal alvo. E aliados de Alcolumbre planejam sabatina de ministros do Supremo a cada 5 anos em reação a Gilmar Mendes. E ainda falando sobre o Judiciário, temos aqui um outro destaque que, para agradar a senadores, Messias acena com visão conservadora sobre aval a emendas e também contra aborto. Aqui diz que, indicado ao Supremo, tenta se afastar da imagem de Dino, mal visto no Congresso. Também temos um outro destaque: Senado cria outro penduricalho e o salário de servidores do Tribunal de Contas da União pode chegar a R$ 64 mil ao mês. E falando sobre rupturas aí na política, veja quem disse o que nas brigas entre bolsonaristas neste ano. Com Bolsonaro preso em definição na eleição de 2026, aliados trocam acusações públicas. Agora, no carrossel de imagens de hoje da Folha de São Paulo, temos o primeiro destaque para o fim de ano. Veja roteiro de passeios de Natal em São Paulo, que inclui árvores gigantes, edifício Martinelli, decorado pela primeira vez para a data, como a gente observa aqui nesta fotografia, coral e também neve artificial. E avião da Latam é esvaziado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após fogo atingir veículo de esteira de bagagens que atendia a aeronave. Infelizmente, ninguém ficou ferido. E um outro assunto é sobre esquema de tráfico. Aqui nos informa que a Polícia Federal encontra 613 quilos de cocaína em bunker dentro de galpão de empresa de exportação de ligas metálicas em Blumenau, lá em Santa Catarina. E 2 homens foram presos. E falando sobre São Paulo, temos aqui este destaque: que proposta que autoriza mototáxi na cidade de São Paulo passa em primeiro turno na Câmara. O projeto de lei deve ser avaliado outra vez na semana que vem, antes de seguir para a sanção. E o pedágio Free Flow na Dutra inicia neste sábado, dia 6, sob decisão que proíbe multa a quem não pagar. A agência diz que vai se manifestar na justiça e defende um novo modelo. E recurso não foi julgado. Temos aqui um outro assunto: que a Ouvidoria de São Paulo vê erro e afirma que Rota não matou ferrugem do PCC, mas sim um advogado. Secretaria de Segurança de São Paulo chegou a dizer que o homem tinha 18 passagens pela polícia. Agora, falando sobre economia, temos aqui essa informação que Sabesp cobrou extra de clientes e repassou R$ 1 bilhão a Fundo de São Paulo para diminuir reajuste de tarifa. E de acordo com a ANEEL, principal encargo na conta de luz deve subir para 52,7 bilhões de reais. E falando sobre esporte, temos um destaque para a Copa do Mundo, que o Brasil conhece hoje, nesta sexta-feira, dia 5, seus adversários na Copa do Mundo. E lembrando que o sorteio começará às 14 horas da tarde. Temos aqui na seção Pare para Ler de hoje, sobre saúde, trata aqui da obesidade. Gordura na barriga causa danos mais graves para o coração do que o peso total, é o que aponta um estudo. Aqui nos informa que uma pesquisa elaborada na Alemanha mostra que a popular barriguinha de chope pode causar um impacto na estrutura do coração, elevando as chances de problemas cardíacos em pacientes. Já no caderno Todas de hoje, temos aqui um destaque
que desigualdade sofrida por meninas e mulheres cresce com crise do clima, diz especialista. Agora, falando sobre economia, temos aqui um primeiro destaque. Dino diz ser constrangedor papel da AGU de Jorge Messias em caso de Axia, ex-Eletrobras. O ministro afirma que acordo firmado com a empresa tem jabuti do tamanho de elefante. E no Distrito Federal temos aqui este destaque que Moody's retira classificações de risco do BRB a pedido do próprio banco. Também temos aqui um outro assunto, que projeto de lei prevê dedução no imposto de renda para doações a ONGs de proteção animal. As empresas poderão reduzir até 1% de taxa com valores para entidades aprovadas. E falando sobre política, o TRE de São Paulo confirma a inelegibilidade de Pablo Marçal em segunda instância e ele não poderá concorrer em 2026. Aqui diz que o influenciador é condenado por acusar Instituto de Manipulação em pesquisa. Nos destaques internacionais de hoje, temos aqui o primeiro assunto, que a gestão Trump prende cônjuges estrangeiros durante entrevistas para a obtenção de green card. Dezenas de imigrantes são detidos enquanto seguiam um processo legal para obter a residência lá nos Estados Unidos. E falando ainda sobre os Estados Unidos, a Suprema Corte do país norte-americano dá mais uma vitória para Trump e libera o novo mapa eleitoral do Texas. Redesenho pode dar até 5 cadeiras da Câmara ocupadas por democratas para republicanos. Agora, no caderno do cotidiano, primeiro destaque aqui da Folha de São Paulo é sobre o crime organizado. Aqui diz que 6 a cada 10 traficantes ouvidos em pesquisa do Data Favela deixariam o crime se pudessem. A oportunidade de renda é o incentivo mais citado e 36% exercem trabalho complementar. E agora sobre a violência contra a mulher, Polícia Militar nega segurança de ato pelas mulheres no mesmo horário de caminhada a favor de Bolsonaro. A Polícia Militar de São Paulo afirma que a solicitação foi realizada fora dos prazos regulamentares. E aqui um outro assunto é sobre o Natal. Correios promovem campanha para presentear crianças de todo o país no Natal. Mais de 120 mil cartas ainda podem ser adotadas pelos padrinhos e madrinhas. Agora, falando sobre ciência, temos um assunto aqui para a Europa. Erupção vulcânica pode ter contribuído para a disseminação da peste na Europa no século XIV. A pesquisa sugere que elas estão por trás do processo que levou à chegada de pulgas à região. Já sobre o meio ambiente, temos aqui este destaque que o Pará adia para 2030 a obrigação de rastrear gado com brinco. Identificação individual do rebanho estava prevista para acontecer até 31 de dezembro deste ano. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui este destaque do Sextou, que é o guia semanal, com o primeiro assunto, é sobre a cultura pop, com público esperado de 290 mil pessoas. Feira em São Paulo vai até domingo. E aqui nessa imagem estão os atores da série Sobrenatural. Falando sobre estreia no cinema, temos aqui que o filme foi apenas um acidente, é o rival do outro filme, O Agente Secreto. E no paladar, no auge da safra, trufas brancas brilham em menus. Agora, na manchete de hoje, é sobre a economia, que trata do orçamento de 2026. Aqui diz que a LDO autoriza o governo a tirar 10 bilhões de reais da meta de déficit das estatais. A manobra preserva gasto público em ano eleitoral. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, aprovado pelo Congresso, permite que o governo possa perseguir o peso da meta fiscal e não o centro. Na prática, aqui nos explica que isso vai representar espaço extra para gastos em 2026, que é justamente um ano eleitoral. Em acordo com o governo,
Os parlamentares incluíram na LDO dispositivo que permite retirar até 10 bilhões de reais da meta de déficit das estatais em 2026. Essa medida permite que os Correios, em grave crise, tenham prejuízo maior no próximo ano, sem afetar as demais despesas do governo federal. E a LDO, que dá as bases para a elaboração do orçamento, também estabeleceu um calendário de pagamento de emendas parlamentares. E falando sobre política, Gilmar nega pedido da AGU e diz que é hora de o Congresso rever lei de 1950. O decano do STF manteve decisão sobre mudança de rito que dificulta o impedimento de ministros da Corte. Falando sobre educação, a agenda do novo reitor da USP prevê transformação digital e inteligência artificial em curso. Aloysio Segurado quer criar uma disciplina optativa de introdução à IA para alunos de graduação e pós no primeiro ano. Outros assuntos também. Aos 29 anos, brasileira é a mais jovem bilionária do mundo. E Justiça do Distrito Federal torna Bruno Henrique réu por estelionato. E sobre o trânsito, Congresso derruba veto a toxicológico para a primeira CNH. Também temos aqui mais outro destaque para a economia. Com juro alto, PIB desacelera e cresce 0,1% no terceiro trimestre. Aqui nos explica que o mercado de trabalho aquecido ajudou a aliviar os efeitos da taxa Selic, em 15% ao ano, na atividade econômica. Especialistas veem sinais de esfriamento que deve ter reflexo no índice do último trimestre. Agora, uma matéria internacional em destaque é sobre a tensão no Caribe. Aqui nos informa que o governo Trump orienta americanos a deixar a Venezuela imediatamente. Esse alerta foi emitido em meio à preocupação de que Trump ordene invasão ou operação por terra no país. Agora, na capa aqui do jornal Globo desta manhã de sexta-feira, temos a manchete, que é mais uma vez sobre o orçamento do próximo ano. Aqui diz que, em acordo, Congresso e governo aprovam emendas pré-eleitorais e afrouxam limite fiscal. Parlamentares poderão direcionar 26,5 bilhões até junho e dão aval a gasto de até 10 bilhões dos Correios, sem afetar a meta das estatais. Aqui nos diz que os interesses eleitorais de 2026 viabilizaram ontem um acordo entre o governo e o Congresso que permitiu a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. O Palácio do Planalto aceitou pagar 26,5 bilhões em emendas parlamentares, que é 65% do total previsto para o ano. Ainda no primeiro semestre, e em troca, deputados e senadores aprovaram 2 dispositivos que afrouxam os limites fiscais impostos ao governo. A permissão para que seja perseguido o piso da meta fiscal e a retirada de até 10 bilhões de reais em despesas dos Correios da meta das estatais. E ainda outros destaques de economia daqui da capa do jornal Globo. PIB estaciona e Brasil deixa de ser uma das 10 maiores economias. O Produto Interno Bruto, que é o PIB do terceiro trimestre, cresceu apenas 0,1%, impactado sobretudo pela redução do consumo das famílias. E com o resultado, a economia brasileira deve ser ultrapassada pela russa e se tornar a 11ª do mundo. Um outro assunto diz também, outro destaque, que a Haddad entrega documentos sobre a refit aos Estados Unidos. E Joesley se encontrou com Maduro para tentar evitar conflito na região. Dono da JBS foi a Caracas e, segundo a agência, pediu renúncia de ditador. Turquia e Catar também tentam essa mediação. E Gilmar cita a mobilização eleitoral para defender a decisão. O ministro Gilmar Mendes rejeitou ontem um pedido da AGU
para que revisse a decisão que vedou cidadãos de pedir impeachment de ministros da Corte. Apesar do apoio de Flávio Dino, reservadamente, alguns ministros do Supremo consideram essa medida equivocada. E falando ainda sobre o Judiciário, o Supremo forma maioria para condenar cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, temos aqui um assunto falando sobre saúde, como smartphones afetam as crianças antes dos 12 anos de idade. Amplo estudo realizado a partir de dados de mais de 10.500 crianças nos Estados Unidos mostra que aquelas que ganham celular antes dos 12 anos apresentaram maior risco à obesidade, depressão e problemas de sono do que as que não tinham um smartphone. Sobre a Copa do Mundo, um outro destaque também, a seleção conhece hoje caminho para o Hexa. O sorteio, esta tarde de sexta-feira, define os adversários do Brasil de Ancelotti no Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. Dependendo do grupo, deslocamentos serão mais longos e o calor pode ser maior. E falando também aqui sobre o destaque do segundo caderno, na área de cultura, temos aqui um destaque que um ano que daria um filme. Em 2025, o Brasil ganhou seu primeiro Oscar com Ainda Estou Aqui, que rendeu também um Globo de Ouro a Fernanda Torres. O Agente Secreto aposta para o Oscar 2026, colecionou vitórias em Cannes. Nas bilheterias, filmes infantis como Lilo e Stitch se destacaram. Agora temos aqui alguns destaques sobre o Rio de Janeiro. Primeiro fala sobre algumas ligações perigosas. Bacelar tem na segurança pública sua principal área de influência. Preso sob a acusação de vazar a operação a ex-deputado investigado por ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, presidente da Alerj tem voz ativa nas nomeações de delegados e secretários do governo Cláudio Castro, entre eles o ex-chefe da Polícia Civil. E notificada pelo Supremo Tribunal Federal, a Alerj inicia processo sobre prisão. CCJ da Assembleia começa a avaliar caso Bacelar e votação sobre manutenção ou não da prisão deve ser na segunda-feira. E um outro destaque, liberação de spray de pimenta une esquerda e direita e avança pelo país. Pelo menos 13 estados e o Distrito Federal discutem mudar as leis locais para permitir o uso de spray para defesa pessoal. Especialistas, contudo, apontam riscos. Em São Paulo, mulher foi morta após reagir a um assalto com spray de pimenta. E por último, temos aqui um destaque, na verdade são dados relacionados aí à violência contra a mulher. Aqui diz que perseguição e assédio virtual a mulheres crescem 5.000% em 10 anos no Rio de Janeiro. Dossiê do Estado mostra que as denúncias dos crimes chegaram a 2.834 em 2024 contra 55, isso há 10 anos. E 154 mil mulheres sofreram já algum tipo de violência. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque no alto da capa: imposto para a compra de imóvel deve baixar. Câmara Legislativa derruba o veto do Buriti e vai promulgar a lei que muda a cobrança do imposto sobre a transmissão de bens imóveis no Distrito Federal. A base de cálculo passa a ser o valor de mercado do imóvel e não mais a tabela do IPTU. Agora, um destaque de hoje é sobre negócios. Investimento no Nordeste é caminho para o país crescer. Com crescimento econômico acima da média nacional e enormes potencialidades em áreas como transição energética, a região Nordeste está diante de uma janela de oportunidade excepcional, segundo autoridades e especialistas reunidos ontem em mais uma edição do CB.Debate. Formou-se um consenso entre os convidados de que é preciso reforçar políticas públicas e ampliar investimentos para reduzir a desigualdade em relação ao sul do nosso país.
historicamente mais atendido pelo poder político, abre aspas. Os recursos e o desenvolvimento foram sempre no caminho do Sul e do Sudeste, criando um ambiente muito mais favorável para o crescimento, e o Nordeste foi ficando para trás, fecha aspas, comentou o ministro da Previdência e ex-deputado por Pernambuco, Volney Queiroz. Ele acrescentou também que basta investir, basta dar as condições que o povo nordestino consegue fazer essa superação. Já um outro destaque, temos aqui em cidades, Botecar 2025 chega à reta final com o tema Sabores Artesanais, feito à mão, feito com coração. E aqui nos informa que participam do concurso 35 bares lá do Distrito Federal na disputa pelo melhor prato inédito. E campeão do ano passado, o Bar dos Solanos, no Guará, propõe o cavalo marinho, que é o croquete de salmão. Já também um outro destaque na capa de hoje é sobre o momento de celebrar. Confraternizar é verbo que define o mês de dezembro. O Correio fez uma seleção de restaurantes que preparam menus especiais para reunir amigos e famílias. Um outro destaque também de hoje é sobre transformação. Projeto Padaria Artesanal, idealizado por Lu Alckmin, completa 2 anos de apoio e oportunidades de novos ofícios. No esporte, FIFA define hoje grupos da Copa do Mundo 2026. E por último, temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB Saúde, foi com a dermatologista Carlos Barcuaí. Ele alertou que é preciso reforçar a proteção solar, destacando a campanha Dezembro Laranja. Ele enfatizou durante a entrevista que a cada 3 casos de câncer, 1 é de pele. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, na manhã desta sexta-feira, temos aqui a manchete: Gilmar mantém restrição a impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A AGU pediu que o ministro reconsiderasse a mudança feita por Gilmar Mendes, que barra o Senado de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda precisa ser referendada pelo Supremo. Porém, intensificou o tensionamento com o Congresso. Na economia, que diz que a economia brasileira desacelera e PIB varia 0,1% no terceiro trimestre. Já na seção de comes e bebes, confeitarias e padarias apostam em versões do tradicional panetone. E em cidades, Operação Alta Estação reforça a prevenção de afogamentos nas praias do Ceará. Temos aqui no Caderno Farol sobre a Vilazinha de Belém. Mostra natalina com 133 mil luzes traz Jesus ao centro da experiência. Em cidades, 5 unidades de conservação de Fortaleza não têm plano de manejo. Uma reportagem em destaque no jornal O Povo: exportação de rochas ornamentais no Ceará completa 10 anos de expansão. Já na política, Polícia Federal apura suspeitas de desvios em obras do Dinox em gestões ligadas a deputados do Ceará. E por último, na área de esportes, temos aqui um destaque: o que Ceará e Fortaleza precisam fazer para evitar o rebaixamento. Agora, na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui um destaque para a infraestrutura. Investimentos em novos pontos e ferrovias podem ajudar a amenizar os gargalos do Sudeste. Falando sobre agricultura, safra de café 2025 e 2026 cresce 4,3% em relação ao ciclo anterior e atinge 56,5 milhões de sacas, segundo a Conab. E a manchete de hoje fala sobre conjuntura. Com efeito do juro alto sobre consumo e serviços, PIB desacelera e cresce 0,1%. A economia fica quase estável no terceiro trimestre, refletindo o impacto da Selic de 15% ao ano. Para 2025, a expectativa é de um avanço de pouco mais de 2%.
E falando sobre o judiciário brasileiro, temos aqui a informação que Gilmar nega pedido da AGU sobre a lei do impeachment. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou ontem um pedido feito pela Advocacia Geral da União para que reconsiderasse a decisão que suspendeu trechos da lei do impeachment. Na quarta, Gilmar definiu que só o Procurador-Geral da República tem competência para pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e que a abertura do processo exige maioria de 2/3 no Senado em vez de maioria simples. Esse pedido foi assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que é o indicado pelo governo para o STF. E o nome, no entanto, enfrenta resistência no Senado e a suspensão de trechos da lei do impeachment pode dificultar ainda mais a sua aprovação. Em evento em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu uma conciliação entre o Supremo e o Senado. Sobre a economia, que nos diz também que a LDO traz prazo para pagamento de emendas. O Congresso Nacional aprovou, em sessão plenária conjunta da Câmara e do Senado, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, de 2026, com o inédito calendário para pagamento de parte das emendas parlamentares. O governo era contra a ideia, mas cedeu diante da insatisfação dos congressistas com o rito de execução neste ano. O PLDO autorizou o governo a contingenciar recursos do orçamento somente se houver risco de descumprir o piso da meta fiscal, além também de executar 10 bilhões de reais em despesas da meta das estatais federais para comportar gastos dos Correios. Aqui também nos explica que o texto prevê o pagamento de 65% das emendas fundo a fundo de saúde e de assistência social e para as transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, até o fim do primeiro semestre. Aqui também temos um outro destaque. Nesta sexta-feira, Ana Maria Braga e 1% que realmente importa. Em um bate-papo de 1 hora com cerca de 80 lideranças femininas num café com as CEOs, realizado ontem na Globo, em São Paulo, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre a sua trajetória, escolhas e vulnerabilidades. Com mais de 50 anos de carreira, sendo 26 na TV Globo, ela afirmou que só 1% das coisas de cada dia é realmente importante e é por essas que vale a pena brigar. Ela afirma que o resto, daqui a 2 horas, não vai fazer diferença nenhuma. Ana Maria lembrou do pai rígido e da decisão de fugir de casa para estudar. Disse que ainda jovem, olhava a televisão e imaginava um mundo maior. Ela afirmou o seguinte: eu via Paris, via Nova York e pensava, meu Deus, eu preciso ver o povo que existe lá fora. Em sua sexta edição, o Café com as CEOs reuniu lideranças empresariais, conselheiras e empreendedoras de organizações de diferentes portes e setores, para promover a troca de experiências e discutir também temas relevantes para a trajetória profissional das mulheres. E outro assunto sobre a economia que diz que juros recuam e Ibovespa bate recorde. Também temos um outro destaque, que leilão da pré-sal petróleo fica abaixo das expectativas. E ainda sobre política, aqui no Valor Econômico, LDO aprovada tem calendário de emendas e exceção para Correios, que nos diz que o Congresso dá aval à proposta que vai à sanção. E texto também permite que o governo mire piso da meta fiscal em 2026. Aqui nos explica que o Congresso aprovou ontem, quinta-feira, dia 4, durante sessão plenária conjunta da Câmara e do Senado, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, com o inédito calendário para pagamento de parte das emendas parlamentares e autorização para o governo contingenciar recursos somente se houver risco de descumprir o piso da meta fiscal. Também foi executado 10 bilhões em despesas da meta fiscal das estatais federais para comportar os gastos dos Correios
e foi vedada a criação de quaisquer espécies de fundos para financiamento de políticas públicas no próximo ano. Essas alterações foram incluídas após a votação de quarta-feira, no último dia 3, na Comissão Mista de Orçamento. E aqui nos diz que essas foram as principais mudanças aprovadas na sessão de quinta, que foi comandada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e o texto segue agora para a sanção presidencial. Esse texto aprovado prevê um calendário para pagamento de 65% das emendas fundo a fundo de saúde e de assistência social e para as transferências especiais, conhecidas como emendas PIX. Esse prazo vai até o encerramento do primeiro semestre de 2026, o que deve se estender até o começo de junho. E o governo era contra a ideia, mas teve que ceder diante da insatisfação dos congressistas com baixo ritmo de execução das emendas neste ano. Aqui nos diz também que as emendas de comissão ficaram de fora desse calendário, mas segundo o relator do PLDO, o deputado Gervásio Maia, que é do partido PSB de Paraíba, há um acordo com o Palácio do Planalto para que 50% dessas emendas destinadas à saúde também sejam pagas até o mês de julho. E trata-se, porém, de um acordo informal. Agora, na área fiscal, o relator retirou da meta de resultado primário das estatais federais até 10 bilhões de despesas de empresas que possuem um plano de reequilíbrio econômico-financeiro aprovado e vigente. É uma nova exceção, incluída a pedido do governo, para atender os Correios que passam por uma crise financeira e buscam viabilizar um plano de reestruturação no próximo ano. Também temos aqui um outro destaque, que impasse de Alagoas quase adia a votação da LDO. A bancada do Estado foi a única a não apresentar emendas ao orçamento em meio à disputa entre Arthur Lira e Renan Calheiros, que nos diz que o impasse entre parlamentares de Alagoas, devido ao atraso no envio das emendas da bancada, foi motivo de disputa entre o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relator do projeto da Lei Orçamentária Anual, deputado Isnaldo Bulhões, e quase adiou a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. No final, Arthur Lira conseguiu emplacar no texto um trecho que, na prática, altera o quórum necessário para indicar emendas dessa modalidade, reduzindo o peso do Senado. A bancada de Alagoas foi a única a não apresentar as emendas no prazo do projeto, que diz que o senador Renan Calheiros discorda da distribuição dos recursos e acusou os colegas de individualizar as emendas, o que é contestado por outros integrantes da bancada. A divergência e a falta de assinaturas de Renan e alguns de seus aliados impediram o envio da ata e a formalização desses pedidos. Agora, parlamentares se esforçam para garantir os recursos para o Estado. E também temos este destaque que Lula afirma que o Congresso sequestra o orçamento. Em meio a agravamento de crise institucional, o presidente critica o volume de emendas parlamentares impositiva. O presidente Lula elevou o tom e disse na quinta, dia 4, na quarta-feira, dia 4, que é um grave e histórico sequestro do orçamento por parte do Congresso Nacional. Aqui diz que a afirmação foi uma referência à destinação de parte dos recursos federais para pagamento das chamadas emendas parlamentares impositivas e foi feita em um momento de escalada da tensão entre os poderes, principalmente após a decisão do ministro Gilmar Mendes do STF restringir a regra sobre impeachment de magistrados da Corte. Essa fala irritou o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ampliando a crise entre o parlamentar e o Palácio do Planalto, causada pela sua insatisfação com a escolha de Lula para a vaga aberta no Supremo. E Lula comentou sobre o tema ao discursar na sexta reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável,
o Conselhão em Brasília. E essa declaração aconteceu no mesmo dia em que foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto prevê, entre outros pontos, a obrigação de que o governo pague 65% das emendas parlamentares antes do início do período eleitoral, no mês de julho. E aqui também nos diz que esta não foi a única crítica feita ao parlamento. Lula também reclamou da decisão de derrubar os vetos à lei de licenciamento ambiental. Para ele, os trechos vetados tinham como objetivo proteger a imagem do agronegócio brasileiro. E o petista disse ainda que os congressistas sabem que estão errados. O presidente afirmou o seguinte: nós não vetamos porque não gostamos do agronegócio. Nós vetamos para proteger o agronegócio. Em seguida, Lula indicou que a flexibilização da lei ambiental gerada a partir da derrubada dos vetos pode fazer com que China e a União Europeia, por exemplo, deixem de comprar produtos brasileiros como a soja, a carne e algodão. E o presidente foi além e ironizou. Segundo ele, quando o agronegócio brasileiro é afetado, os congressistas o procuram para pedir que o governo faça interlocução com outras economias. Temos aqui um outro destaque, que o Congresso estuda pacote de retaliações à decisão de Gilmar. O Senado cogita retomar projetos que limitam poderes de ministros do STF após medidas sobre impeachment irritar Davi Alcolumbre. Aqui nos diz que após a deflagração de uma nova crise entre o Legislativo e o Judiciário, o Congresso prepara um amplo cardápio de possíveis reações à decisão do ministro Gilmar Mendes de limitar a abertura de processos de impeachment contra integrantes da Corte. As alternativas vão do aumento do número de ministros, algo que só aconteceu no Brasil durante ditaduras, à aprovação de um projeto para regulamentar crimes de responsabilidade. E no Senado, a avaliação do presidente Davi Alcolumbre e da cúpula de líderes é de que o ministro avançou sobre as prerrogativas da Casa em mais uma demonstração de ativismo judicial. Os senadores defendem que, se o Supremo não recuar, devem ser aprovadas uma série de medidas para colocar o Supremo de volta na caixinha. E Alcolumbre sabia do teor da decisão de Gilmar e fez chegar ao ministro, por meio do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, que a medida abriria uma crise com o parlamento. Irritado, o senador avalia colocar em votação a proposta de emenda à Constituição que prevê mandatos para os magistrados e pode aumentar a idade mínima para ingresso no Supremo. E essa discussão está parada na Comissão de Constituição e Justiça. E outra ideia estudada pela cúpula do Senado é uma PEC que muda os critérios das indicações ao Supremo, retirando a prerrogativa exclusiva do Executivo. E essa ideia se inspira na composição do Tribunal de Contas da União e prevê, além da prerrogativa do Presidente da República, indicados da carreira da magistratura, do Ministério Público e do Congresso. Estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do Jornal Globo. Temos aqui um destaque para o Judiciário brasileiro. Supremo Tribunal Federal ainda busca consenso sobre limitar impeachment após Gilmar negar pedido da AGU. O ministro sustenta que enxurrada de representações no Senado ameaça a independência judicial, enquanto Corte e Congresso tentam construir saída para esse impasse. Apesar da defesa pública do ministro Flávio Dino, nessa quinta-feira, a decisão monocrática de Gilmar Mendes, que dificulta a abertura de impeachment de membros do STF, não há consenso entre magistrados da Corte. Esse tema será levado ao plenário virtual a partir da próxima sexta,
quando irão avaliar se é correto limitar a Procuradoria-Geral da República a apresentação de um pedido de impedimento contra ministros. E hoje, qualquer cidadão pode protocolar essa denúncia. E para parte dos ministros ouvidos em caráter reservado pelo Globo, a decisão de Gilmar foi equivocada e a consequência direta foi a piora na relação entre o Legislativo e o Judiciário. Apesar disso, alguns desses ministros compreendem que a lei de impeachment, em vigor desde 1950, está defasada e que as regras precisariam de ajustes, mas não necessariamente a partir de uma intervenção do Supremo, e sim por meio de um processo negociado. Os ministros também irão deliberar se o quórum para o julgamento político da autoridade deve ser de 2/3 do Senado ou se será de maioria simples, como está definido na lei de 1950, que regula aí esse rito. Aqui nos diz também que nessa quarta, o ministro Gilmar Mendes saiu nessa quinta-feira, que foi ontem, no caso, dia 4 de dezembro, em defesa da medida. Em uma frente, rejeitou a solicitação da Advocacia Geral da União para que a limitação ao afastamento de membros do STF fosse reconsiderada. Agora, ao comentar a sua posição em um evento, argumentou que há um alto número de pedidos de destituição de magistrados sobre a mesa do Senado e citou a mobilização eleitoral com esse objetivo, que busca atingir maioria na casa. A posição foi reforçada pelo colega de tribunal Flávio Dino, para quem há óbvio excesso de pedidos de impeachment. E sobre as posições divergentes quanto a este assunto. Do lado do Legislativo, as críticas se avolumaram, enquanto o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, decidiu entrar em contato com outros ministros do STF e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para justamente articular uma resposta institucional. Em um seminário realizado pelo Portal J, na quinta, Gilmar Mendes justificou seu posicionamento. Ele afirmou o seguinte: e as pessoas dizem por que eliminar? Eu estou lhes dando as razões, os tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado, 2/3 do Senado, para fazer o impeachment. E Gilmar se refere diretamente à campanha de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter a maioria no Senado. Assim, o grupo teria mais chances de pressionar ministros do STF com o avanço de impeachment. Atualmente, 81 pedidos desta natureza estão na casa, sendo o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo que condenou Jair Bolsonaro por um golpe, por tramar um golpe, o mais visado. E também na quinta, ao negar um pedido da AGU para reconsiderar a liminar, Gilmar defendeu que sua decisão tem fiel amparo na Constituição Federal e é indispensável para fazer cessar um estado de coisas manifestantemente incompatível com o texto constitucional. Um outro destaque, ainda sobre este assunto, a colunista Malu Gaspar escreve o seguinte: em maratona para superar a rejeição no Senado, Messias endossa críticas ao Supremo Tribunal Federal. Nas conversas com os senadores, advogado-geral da União de Lula concorda que ministros tomam decisões monocráticas em excesso. Agora temos aqui, neste carrossel de imagens, o primeiro assunto é sobre esportes. Filhos de jogadores do Flamengo posam para ensaio com as taças da temporada e encantam a torcida. E do balé europeu ao repertório das ruas cariocas, um passeio pela história dos teatros no Rio de Janeiro. Também temos aqui um destaque para o Bonequinho em 2025. Críticos do jornal Globo elegem os melhores filmes do ano. E na alimentação, temos aqui que a deficiência de vitaminas pode causar dores nas articulações e queda de cabelo. Agora, temos um destaque para o Rio de Janeiro, também no site. Aqui diz que o presidente da Alerj é preso,
Rodrigo Bacelar tem influência até na segurança pública. A sua atuação tem especial atenção ao programa Segurança Presente, que é uma das ações mais abrangentes de enfrentamento à violência no Estado. Aqui nos diz que o poder do deputado Rodrigo Bacelar, que é do Partido União, preso anteontem por ordem do STF, vai muito além da Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ, onde foi eleito presidente com inéditos 100% dos votos. Alcança o alto escalão do governo Cláudio Castro, a ponto de influenciar a escolha de secretários através de indicações diretas ou chancelas a nomes sugeridos por outros políticos fluminenses. A sua principal área de atuação é a segurança pública, com especial atenção ao programa Segurança Presente, uma das ações mais abrangentes de enfrentamento à violência no Estado. Agora, Bacelar é acusado de vazar a operação que levaria à prisão o então deputado Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, investigado por ligação com o Comando Vermelho. Aqui nos explica que em 2023, em meio a dificuldades financeiras do governo do Rio, Bacelar demonstrou sua força política. Na época, o Palácio Guanabara pediu autorização à LERJ para usar 4,5 bilhões de reais de fundos estaduais para não atrasar a folha de pagamento e fechar o ano sem déficit. Na mesa de negociação, o presidente do Legislativo foi claro: o projeto só seria aprovado se houvesse troca de comando na Polícia Civil. E aqui diz que o governo fluminense cedeu. Há menos de 2 semanas no cargo, José Renato Torres soube pela imprensa que seria demitido e pediu a exoneração. Aqui diz que ele foi substituído pelo delegado Marcos Amin, que era próximo do ex-deputado estadual Márcio Canella, e teve o nome defendido por Rodrigo Bacelar. No entanto, havia uma pedra no caminho. A lei orgânica da Polícia Civil impedia que chefe da corporação tivesse menos de 15 anos como delegado, como era o caso aí do policial civil indicado. E aqui diz que Castro enviou às pressas à LERJ um projeto de lei que mudava essa regra para permitir a nomeação aí de Amin. Com tramitação célere, em 2 dias apenas, a mudança foi aprovada na Assembleia do Rio de Janeiro, com apenas 10 votos contrários e sancionada por Cláudio Castro. E na época, Bacelar negou ter interferido nesse processo. Aqui diz que Amin ficou quase 1 ano no cargo e em 3 de setembro do ano passado foi substituído pelo delegado Felipe Cury, que é atual secretário de Polícia Civil, e 13 dias depois foi nomeado por Bacelar para a Superintendência Militar da ALERJ, onde está até hoje, como a gente observa aqui nesta imagem, o indicado Marcos Amin. E aqui diz que essa influência de Rodrigo Bacelar na Polícia Civil não teria cessado, apesar de ter reduzido com a troca do comando. Na corporação, é atribuído ao presidente da LERJ indicações de delegados nas regiões Norte e Nordeste, Norte e Noroeste do Estado, que é o seu reduto eleitoral. E ainda sobre este assunto, temos aqui um destaque que Castro diz que mantém confiança na condução técnica e imparcial do Supremo e da Polícia Federal na investigação de Bacelar. Lembrando que o presidente da LERJ foi preso nesta semana, justamente por suspeita de vazamento da operação que prendeu o então deputado TH Joias por ligação com o Comando Vermelho. Aqui diz que 2 dias após essa prisão, o deputado estadual e presidente da LERJ, o governador Cláudio Castro, se manifestou sobre o caso. De acordo com nota divulgada pelo Palácio Guanabara nesta sexta-feira, o chefe do Executivo Fluminense afirma que mantém confiança na condução técnica e imparcial do STF e da Polícia Federal, instituições à frente das investigações. Integrante da corte, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Bacelar após representação da Polícia Federal, que apontou um vazamento de operação realizada em setembro por parte do parlamentar para o então deputado
TH Joias, alvo aí dessa ação. E parte, na verdade, do trecho dessa nota atribuída ao governador, ele escreve o seguinte: acompanhe os fatos ocorridos na quarta-feira, dia 3 de dezembro, com a devida atenção institucional. Rodrigo Bacelar é chefe do Poder Legislativo do Rio de Janeiro e é necessário garantir o direito ao devido processo legal. Aqui nos explica também que 3 órgãos do Estado do Rio, que é o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado, e a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, associados ao Sistema Eletrônico de Informações, e a Imprensa Oficial do Estado do Rio, responsável pelo Diário Oficial, foram alvos de questionamentos do ministro Alexandre de Moraes na decisão que determinou a prisão de Bacelar. Essa determinação do Supremo foi por informações de logs de acesso, que é um registro detalhado de interações de usuários, documentos e assinaturas, assim também como horários e usuários responsáveis envolvidos na exoneração do então secretário estadual de Esporte e Lazer, o Rafael Pisciani, na mesma data em que o então deputado estadual TH Joias, que era o seu suplente, foi preso por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho. Mudando um pouco de assunto, temos aqui também no site do Globo um destaque para finanças, porque a Bolsa subiu com freio no PIB do Brasil. Ibovespa não para de bater recorde e já registra uma valorização de 36% em 2025. A expectativa é de maior alta com possível queda de juros. Outro destaque também sobre um assunto que envolve aí a política: Alcolumbre se irrita com Paulinho da Força por ação sobre impeachment no STF e amplia as dificuldades do PL da dosimetria. Deputado é autor da ação que desencadeou a liminar do ministro Gilmar Mendes, limitando os pedidos de impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal. E uma outra matéria, também na política, diz que postura ativa de Michele piora a relação com os filhos de Bolsonaro, mas pode beneficiar candidatas do PL nos estados. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, estaria mais disposto a fazer gesto a aliadas da ex-primeira-dama após este embate. Aqui temos uma matéria também que Valdemar retirou processos contra Ciro Gomes antes de Michele barrar aliança no Ceará. O presidente do partido pedia 300 mil por supostas ofensas proferidas por ex-presidenciável. A suspensão da aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará, após briga pública entre a ex-primeira-dama Michele e os filhos do ex-presidente Bolsonaro, representou um baque pessoal para o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. Em agosto, de olho na composição que começava a ser alinhada com Ciro, Valdemar retirou 3 processos que movia na justiça contra o tucano desde as eleições de 2022. O político cearense associou Valdemar a desvios de dinheiro no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte e relembrou também a condenação no mensalão durante a campanha presidencial. E para cada um desses processos, Valdemar pedia 100 mil de indenização. Essa informação da retirada dos processos foi confirmada pelo próprio Valdemar. E com esse movimento, ele esperava criar um discurso de união de forças e pragmatismo para derrotar o PT no Estado. As críticas de Michele à composição com Ciro geraram um ataque coordenado dos filhos de Bolsonaro na última segunda. Expuseram uma disputa por protagonismo na família do ex-mandatário. Essa decisão de suspender a aliança foi referendada por Bolsonaro em encontro com Flávio, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre a pena. E falando sobre geopolítica, em meio a tensões com a Venezuela, Estados Unidos divulgam nova estratégia de segurança nacional que confirma a retomada da doutrina Monroe. Principal documento a detalhar a abordagem estratégica do país, serve de guia para a política externa americana durante o segundo governo de Donald Trump.
E Dino marca para fevereiro o julgamento dos 5 acusados de planejarem assassinato de Marielle Franco. A análise vai ocorrer de forma presencial na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora um outro destaque sobre saúde, focando aí no uso de telas por parte das crianças: obesidade, depressão e sono. Um estudo com 10.500 crianças avalia o impacto do celular no desenvolvimento cerebral. Um outro assunto aqui diz, na área da tecnologia, que a Austrália impõe limite de 16 anos para redes sociais e prevê multas de 175 milhões de reais a plataformas. Essa nova legislação entra em vigor em 10 de dezembro e obriga empresas de tecnologia a excluir contas de menores. E a União Europeia impõe multa de 742 milhões de reais à rede social X de Elon Musk. Primeira sanção do regulamento de serviços digitais mira a plataforma e pode gerar novo atrito com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Agora, no mercado de trabalho, os empregos que vão bombar na próxima década, segundo o CEO da empresa mais valiosa do mundo. Líder da NVIDIA afirma que eletricistas, encanadores e carpinteiros serão essenciais na expansão da infraestrutura de inteligência artificial. E viagem de Joesley a Caracas confirma ampliação de canais para evitar conflito. Aqui diz que o Brasil amplia interlocução com os Estados Unidos. O objetivo é, em todos os casos, evitar um cenário de guerra na região em meio a especulações sobre um ataque militar dos Estados Unidos. No futebol, além dos adversários, entenda o que está em jogo no sorteio da Copa. CBF aguarda definições para bater o martelo no planejamento da seleção. Temos também uma matéria sobre astronomia. Galáxia gigante de 12 bilhões de anos é descoberta e levanta novas questões sobre Big Bang e formação do universo. Esta estrutura, identificada por astrônomos da Índia, tem 1/3 do tamanho da Via Láctea e 10 bilhões de estrelas. Agora falando também sobre o caso no Rio de Janeiro, a carne que liga TH Joias a Bacelar, freezer cheio de picanhas, vazamento da Polícia Federal e o rastro de um frigorífico sob suspeita. Temos um outro destaque. Agora, com o texto do colunista Lauro Jardim, ele escreve o seguinte: as alfinetadas de Gilmar e Messias ao rejeitar pedido sobre impeachment no Supremo Tribunal Federal. Na editora internacional, o Pentágono conclui que o secretário de Defesa dos Estados Unidos colocou tropas americanas em risco ao usar aplicativo de mensagens. Relatório examinou a decisão de Pete Hegseth de discutir ataques no Iêmen em aplicativo privado, e grupo tornou-se público após um jornalista ser adicionado por engano. Também temos um outro assunto em destaque de hoje. Prefeitura de São Paulo reincide contrato com empresa suspeita de lavar dinheiro para o PCC. A empresa é investigada por suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa e foi alvo de operação do Ministério Público de São Paulo em abril de 2024. Concessionária era responsável por 183 linhas de ônibus na zona sul da capital. Aqui diz que, no caso, a Prefeitura do Estado reincidiu com a Transwolf, que é justamente a empresa suspeita de lavar esse dinheiro. E SP Trans assume as linhas. Um outro assunto sobre defesa pessoal, debatido em 70% dos estados, uso de spray de pimenta por mulheres une esquerda e direita sob alerta de especialistas. Levantamento do Globo aponta que projetos neste sentido estão tramitando em 13 assembleias legislativas, além do Distrito Federal e das câmaras municipais de pelo menos 4 capitais. E no Rio de Janeiro, entenda as ligações de TH Joias com Bacelar e o Comando Vermelho, segundo as investigações da própria Polícia Federal.
A apuração policial apontou que o deputado, preso em setembro por ser braço político do CV, foi avisado aí da operação na véspera pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Nesta imagem, por exemplo, a gente consegue ver o TH Joias segurando aí parte dos dólares trocados para o Comando Vermelho em abril do ano passado, antes de ele assumir uma cadeira na Alerj. Agora um outro assunto também sobre o Rio. Denúncia de mãe leva à prisão de coordenadora suspeita de torturar crianças em creche de Copacabana. 5 funcionárias também foram indiciadas. Agressões começaram em 2024 e afetaram crianças de 4 a 6 anos, isso segundo a polícia. E sobre o Rio do Futuro, seminário debate uma mobilidade mais eficiente. Durante 2 dias, o evento reuniu gestores municipais, especialistas e parlamentares para discutir o transporte público na cidade. E das árvores da Lagoa e de Botafogo a concerto à luz de velas e chá temático. Confira a programação natalina no Rio de Janeiro. Temos aqui um assunto sobre cultura e entretenimento. A Gabriela Loran, a Viviane em Três Graças, fala do sonho de ser mãe. Ela afirma que a sua irmã vai ser barriga de aluguel. E destaques do ano, Fernanda Torres e Walter Salles no Oscar, Brasil premiado em Cannes e Berlim. As crianças garantem a bilheteria. E como foi a 2025 nos cinemas? Temos aqui sobre saúde, lágrimas, irritação na córnea e ardência intensa, o que o spray de pimenta faz nos olhos. Temos aqui outro destaque sobre saúde. Menino de 7 anos amputa as 2 pernas por complicações de uma gripe e agora pede que todos se vacinem. Essa gripe evoluiu para uma infecção mais grave. Como a gente consegue ver, o Caden Stevenson perdeu as 2 pernas devido a complicações da gripe. E sobre saúde também, cozinhar vivo é cruel? O estudo brasileiro mostra a sensibilidade de lagostas e camarões. A declaração de Alianima reúne evidências científicas de que crustáceos podem sim sentir dor, reacendendo debates sobre práticas de manejo e consumo. Temos um outro destaque também. Pai de Isabel Veloso faz oração pela saúde da filha na UTI. Aqui diz que a influenciadora de 19 anos enfrenta complicações após transplante de medula e pneumonia grave. E a família compartilha mensagens de fé e esperança nas redes sociais. Em Negócios e Finanças de hoje, Grupo Sá Cavalcante decide retomar projeto de novo shopping de 660 milhões de reais no Rio de Janeiro. E CEO do SoftBank diz que uma super IA pode transformar humanos em peixes ou vencer um Nobel. E Refit era líder na distribuição de gasolina no Rio e chegou a ter 32% do mercado. Também temos aqui na coluna Valor Invest de hoje sobre crédito privado. Veja recomendações de títulos para o mês de dezembro. Aqui diz que o XP e BTG destacam oportunidades em debêntures e CRAs isentos com retornos acima da inflação e liquidez crescente. Temos aqui alguns destaques internacionais aqui no site do Globo. Um novo estudo revela que Grande Muralha da China tinha função além da defesa militar. Pesquisadores encontraram estruturas auxiliares ligadas à criação de gado ao longo de trecho de 737 quilômetros. Falando agora na América do Sul, Venezuela fica isolada após suspensão em cadeia de voos internacionais por movimentação militar dos Estados Unidos no Caribe. E sobre a tensão com os Estados Unidos, a elite política da Colômbia se aproxima da China antes das eleições do ano que vem. Pequim está em uma ofensiva de charme, convidando políticos para viagens com todas as despesas pagas, enquanto oferece oportunidades
de expansão de comércio. Outros destaques também: gatos selvagens serão eliminados na Nova Zelândia para salvar golfinhos raros. Ainda no jornal Globo, entenda o motivo por trás do choro de angolana que viralizou ao cantar Ludmilla. E com 1,8 metro e 66 quilos, cão gigante entra para adoção na Inglaterra. Agora, no site de notícias do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um principal destaque que fala sobre as contas públicas. A LDO antecipa a liberação de emendas parlamentares em ano eleitoral. E Alcolumbre afirmou o seguinte sobre essa aprovação: tivemos uma votação colaborativa. Agora, o pessoal denuncia asfixiamento do governo na negociação da LDO. Também temos um outro destaque para a política. O presidente da CPMI do INSS anuncia diagnóstico de tumor. Carlos Viana afirma que priorizou a condução dos trabalhos da comissão, mesmo com alerta médico para a cirurgia. Temos um outro destaque: passageiros evacuam o avião às pressas após incêndio em Guarulhos, lá em São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o avião em chamas e pessoas correndo para conseguir se salvar. E a CPMI do INSS rejeita a ida de Messias. Entenda aí o pedido. E para Gilmar, a lei do impeachment caducou. O decano do Supremo nega pedido da AGU para rever decisão que impôs restrições à abertura de processo contra magistrados. Para o colega Flávio Dino, crise com o Congresso tem gritaria demais e reflexões de menos. Também falando aí dessa tensão nas Américas, aqui diz que medo de intervenção dos Estados Unidos faz Maduro reforçar a própria segurança. O jornal The New York Times revela que o ditador venezuelano dorme em locais diferentes a cada noite, utiliza vários celulares e alterna as rotinas de descanso. Especialistas veem o risco de traição interna e o chavismo fragmentado. E Dino barra execução de emenda de Eduardo Bolsonaro e ramagem. O ministro do Supremo proíbe o governo federal de analisar ou liberar 80 milhões destinados pelos deputados. E aqui temos uma entrevista ao CB Ponto Saúde. A cada 3 casos de câncer, um é de pele. Foi o que alertou um médico na entrevista. O especialista destaca que é necessário reforçar a prevenção contra os raios solares. Para ele, trabalhadores que atuam sob o sol são os que mais precisam se cuidar com medidas como o uso de protetor e óculos escuros. Temos aqui também no concurso, lá em Brasília, Comer, Votar e Rezar. Conheça os pratos do Botecar 2025. E sobre esse embate entre Estados Unidos e Venezuela, Trump orienta que americanos deixem a Venezuela de forma imediata. E é preciso reaprender a viver. A luta para reunir e salvar o povo arara. Nessa quinta reportagem da série, antropólogo que acompanha os arara relata recomendações que encaminhou à FUNAI. Agora, temos um destaque para o futebol sobre a Copa do Mundo. Aqui diz que o mundo acompanha hoje o sorteio da Copa do Mundo 2026. Sobre a Ucrânia, Putin quer o Donbass, nem que seja pela força. Na área da saúde, 96 milhões de brasileiros nunca foram dermatologista. E população global tem ingestão insuficiente de ômega 3, revela um estudo na área. Agora, em cidades, temos aqui alguns dos principais destaques. Primeiro diz que incêndio destrói residência de madeira em Planaltina e mobiliza os bombeiros. E o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios realiza vistoria em pilares de sustentação da rodoviária. E jogador Bruno Henrique e outras 8 pessoas se tornam réus por estelionato. O jogador é acusado de ter recebido um cartão amarelo de propósito em 2023 para beneficiar os apostadores.
E o Ministério Público realiza cantata de Natal na penitenciária feminina no Distrito Federal. Sobre Natal, aqui diz que Nosso Natal 2025 terá programação de 8 de dezembro a 4 de janeiro. Sobre a economia, CNDF aprova a tabela com reajuste médio de 1,72%. A Universidade de Brasília aprova a redução dos valores do restaurante universitário. Após 8 anos de uma mobilização estudantil, mantida por subsídio adicional de R$ 2 milhões, medida entra em vigor em janeiro do próximo ano e beneficia mais de 8,5 mil alunos que não eram contemplados pelo PENAS. Estudantes em vulnerabilidade seguem com refeições gratuitas. Agora, um outro assunto sobre segurança. Veja algumas dicas para evitar furtos em residências enquanto você viaja. De janeiro a outubro deste ano, aqui diz que 124 moradores foram vítimas desse crime. Especialistas dão dicas de segurança para evitar que o retorno da viagem não se transforme em prejuízo financeiro e emocional. Padaria artesanal completa 2 anos no país com celebração em Brasília. E novela, cinema e câmbio. Confira os 10 assuntos mais pesquisados no Distrito Federal. Agora, nos principais assuntos de política aqui no site do Correio Brasiliense, o primeiro fala sobre o marco temporal, dizendo que o Supremo julgará marco temporal presencial na próxima semana. E sobre a trama golpista, Carlos Bolsonaro lamentou dizendo: Eduardo talvez jamais volte a ver o pai. E o que se sabe sobre as acusações contra Lulinha na CPMI do INSS? E ainda falando sobre esse escândalo, secretário da Conafer falta a CPMI do INSS e comissão vota novas convocações. O presidente dessa CPMI, Carlos Viana, informou que apresentará pedido de prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. E Congresso mantém 4 vetos de Lula em votação nesta quinta-feira. Ao todo, 5 vetos da Presidência da República foram apreciados e o único derrubado foi o item que isentava a Embrapa de pagamentos de taxas e contribuições por órgãos reguladores. Temos também o próximo assunto em destaque. Na Editoria Brasil, Rio terá 13 palcos, show de fogos e festa no Réveillon 2026, o que revela um novo mapa das facções e milícias do Rio de Janeiro. Sobre fortuna, 2 bilionárias mais jovens do mundo são brasileiras. E Força Tarefa derruba 535 gatonetes. Nos assuntos de economia para hoje, temos um destaque para o CB Debate sobre Embrapa. Integração fortalece desenvolvimento agrário. E acordo Mercosul e União Europeia pode fortalecer energia no Nordeste. E também temos uma análise: Brasil do pleno emprego vê a economia desacelerar. Agora sobre ciência e saúde. Um mofo perto de Chernobyl que parece se alimentar de radiação. E clima normal facilitou a pior pandemia da Europa. Aqui diz que o aumento da temperatura deflagrado por erupções vulcânicas está associado à peste negra, que foi uma pandemia letal. Fome gerada pela mudança climática forçou o maior comércio exterior, o que fez a bactéria se espalhar rapidamente. Na exploração espacial, a pesquisa desvenda como o tempo passa em Marte. E galáxia espiral de 12 bilhões de anos desafia a teoria cosmológica. Nos assuntos internacionais em destaque, o ressurgimento de Daraya, uma cidade síria destruída pelas forças de Bashar al-Assad. E a União Europeia abre investigação contra Meta por práticas contra a concorrência. Temos também sobre religião, sobre a nova orientação do Papa sobre sexo no casamento. Aqui diz, de acordo com o Vaticano, que sexo não é só para ter filhos. E ladrão engole ovo Fabergé na Nova Zelândia, mas acaba preso. Também em esportes,
Um caso que aconteceu em Santa Catarina, a torcida de Santos ataca ônibus de torcedores do Internacional. E saiba tudo sobre o sorteio da Copa. Nesta sexta, hoje, dia 5, bolinhas definirão os 12 grupos que formarão a fase inicial do torneio. A tabela completa só será divulgada no dia seguinte. E sobre a rota do Hexa, local para treinos da seleção é desafio de logística. E sobre a aposta esportiva, que diz que Bet explica confusão sobre apostas de invencibilidade do Flamengo. Temos aqui nos assuntos de educação em carreira, CNU. Confira possíveis temas para as provas discursivas. Especialista listou os assuntos mais prováveis de serem cobrados na redação dos 2 blocos voltados para cargos de ensino médio. Agora, também temos um destaque para a tecnologia. Ex-ministro finlandês vê ameaça da IA às relações humanas na escola. Em entrevista, o ex-ministro da Educação lá da Finlândia defende que o Brasil precisa começar pela infância, apoiar professores e alinhar tecnologia a propósitos educativos. No Senado, a comissão aprova o AB de medicina para recém-formados. O texto também institui o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica aplicado a estudantes do 4º e 6º ano do curso. E no ensino superior, como vimos anteriormente, a UNB aprova a redução dos valores do restaurante universitário, RU, após 8 anos de mobilização dos estudantes em prol dessa causa. E antes de darmos continuidade com mais destaques de sites de notícias aqui dos jornais do nosso país, faremos aí o nosso intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade agora no site de notícias da Folha de São Paulo, temos aqui essa primeira matéria que portal gov.br bate 1 milhão de assinaturas eletrônicas em um dia. Serviço do governo também permitirá ver histórico de assinatura com o dia e horário que cada documento foi assinado. E PSOL lança ex-deputada negra para o Senado em Minas Gerais. Áurea Carolina foi recordista de votos como candidata a vereadora e a deputada federal pelo partido. E decisão do Gilmar blinda Supremo e gera revolta no Congresso. Ministro restringiu pedidos de impeachment à PGR. E a LDO permite uso de recursos de plano de mobilidade no transporte coletivo. E a autorização inclui também emendas parlamentares.
E ministros do Supremo se enfurecem com Messias e veem traição em manifestação contra Gilmar Mendes. Integrantes da corte avaliam que Messias expôs ministro que era o seu aliado para agradar os senadores. E Messias indica visão conservadora sobre aborto e aval a emendas para virar votos de senadores. Indicado de Lula para o Supremo afasta sua imagem da de Flávio Dino, impopular no Congresso. E Senado prepara nova lei sobre impeachment de ministros do Supremo para rebater decisão de Gilmar Mendes. Proposta apresentada por comissão de juristas está parada desde 2023 por causa de pontos polêmicos. E aliados de Alcolumbre estudam sabatina de ministros a cada 5 anos e aumento do Supremo em retaliação a Gilmar. Essa medida seria uma das respostas discutidas após o ministro dar liminar que altera a lei do impeachment. No site do Estadão de hoje, temos aqui um destaque sobre negócios que Netflix fecha acordo para comprar a Warner Bros. Discovery em um negócio de 83 bilhões de dólares. A aquisição de estúdios de televisão e cinema da gigante de Hollywood, bem como a HBO Max, fortalecerá o maior serviço de streaming pago do mundo. Agora, sobre a questão do ódio nas redes sociais, você sabe o que significam os termos perigosos que adolescentes pesquisam nas redes? O material foi criado por um procurador de justiça gaúcho com apoio de pesquisadores e ajuda a entender códigos, símbolos e gírias usados em ambientes digitais nos quais circulam discursos de ódio. Já na seção de opinião do Estadão, temos um primeiro texto que fala o seguinte: Correios, um cadáver caro. Lula prefere empurrar o problema com a barriga e encará-lo. Nessa toada, ajustes vão se tornar rotineiros. Já o segundo texto fala sobre o caso Master, toma rumo estranho. Toffoli estimula uma percepção de acobertamento que só degrada a integridade do Supremo. E o novo reitor e o futuro da USP. Professor de medicina assume a universidade com seu modelo de financiamento em xeque. Temos aqui outros destaques, que nova regra do Banco Central pode encarecer envio de dinheiro ao exterior a partir de 2026. E PT vê ofensiva para sabotar Lula, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança. Agora, temos aqui no site de notícias do Supremo Tribunal Federal a primeira matéria dizendo que o Supremo inicia o julgamento do Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado na próxima terça, dia 9. A primeira turma vai analisar acusações contra 6 réus sobre a elaboração da minuta do golpe e articulação para impedir voto no Nordeste em 2022. Também temos que a PGR, ou melhor, o Supremo, começou o julgamento sobre indenização a servidores de Santa Catarina por uso de veículo próprio. A PGR aponta a violação de princípios da moralidade e da probidade administrativa. A sessão foi dedicada à leitura do relatório e às sustentações orais. E Supremo bloqueia emendas parlamentares propostas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O ministro Flávio Dino entende que parlamentares afastados não podem exercer mandato à distância. Segundo o PSOL, o valor chega a 80 milhões de reais. E discussão de acordo sobre participação da União na Eletrobras avança no Supremo, que diz que o plenário concorda sobre constitucionalidade de compensar a participação acionária com cadeiras no conselho da empresa. Esse julgamento foi suspenso até o dia 11. Temos aqui alguns destaques da rádio. Debate sobre os direitos constitucionais dos povos indígenas a destaque nesta sexta. E partido questiona normas sobre responsabilização de companhias aéreas em casos de força maior. Segundo a rede, a medida dificulta pedidos de indenização e desequilibra a relação de consumo. Um outro assunto de hoje: o Supremo promove diálogo sobre transformações do Estado, reforma tributária e desafios processuais.
Realizado nessa quinta, dia 4, no Supremo, o debate contou com a participação de autoridades e especialistas. E a STF rejeita pedido de reconsideração da AGU sobre lei do impeachment. O ministro Gilmar Mendes considerou que esse pedido é incabível, pois não é contemplado pelo ordenamento jurídico brasileiro. E o Museu do STF celebra aniversário com lançamento de acervo digital. Essa medida amplia o acesso do público ao acervo público, patrimônio de todo o povo brasileiro. Agora, nos assuntos em destaque, aqui no site da Agência Brasil de hoje, cheias na Indonésia, Sri Lanka e Tailândia deixam mais de 1.600 mortos. A previsão é de chuva forte nesta sexta-feira, dia 5, nessa região. Estados Unidos pretendem estender proibição de viagens a mais de 30 países. Temos um outro assunto que mentoria no MIC-BR ajuda artistas e artesãos a melhorarem seus negócios. E no esporte temos 2 destaques. Primeiro é que o Irã participará do sorteio da Copa do Mundo 2026. E sobre o brasileiro, Cruzeiro e Botafogo empatam no encerramento. Temos aqui um outro assunto em destaque, que o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o CPB, abriu votação popular para a escolha do atleta da galera. O vencedor será anunciado na cerimônia do Prêmio Brasil Paralímpico. Um outro assunto agora para a economia. Bolsa supera os 164 mil pontos e bate terceiro recorde seguido. O dólar fecha em leve queda, vendido a R$ 5,31. Também temos um outro destaque, que a operação leva ao bloqueio de 6 bilhões de reais do crime organizado em São Paulo. O grupo prestava serviço de lavagem de dinheiro. E após adiamentos, o Banco Central desiste de regular PIX parcelado. A decisão recebe críticas de entidade de direitos do consumidor. E governo cria grupo para debater direitos de entregadores por aplicativo. Propostas devem tratar de algoritmos, previdência e remuneração. Temos também outro destaque, que Moraes pede data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco. O julgamento de acusados deve ocorrer próximo ano, em 2026. Aqui nos informa que o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento a ação penal que trata do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, ocorrido no ano de 2018, lá no Rio de Janeiro. Nessa decisão, o ministro pediu ao presidente da primeira turma da Corte, Flávio Dino, o agendamento de uma data para o julgamento presencial deste caso. Devido ao período de recesso na Corte, que já começa no dia 19 deste mês e vai até 1º de fevereiro, o julgamento deve ocorrer em 2026. São réus pela suposta participação no crime o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, que é irmão também aí de Domingos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, o major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula, e também outro ex-policial militar, Robson Calixto, que é assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente. E conforme a delação premiada do ex-policial Rony Lessa, que é réu confesso de realizar os disparos da arma de fogo contra a Marielle Franco, os irmãos Brazão e Barbosa atuaram como os mandantes desse crime. Aqui nos explica que Rivaldo Barbosa teria participado dos preparativos da execução do crime. Já Ronald é acusado de realizar o monitoramento da rotina da vereadora e repassar as informações para o grupo. Robson Calixto teria entregue a arma utilizada no crime para Rony Lessa. E de acordo com a investigação realizada pela Polícia Federal, o assassinato de Marielle está relacionado ao posicionamento contrário da parlamentar aos interesses políticos deste grupo, liderado pelos irmãos Brazão, que tem uma ligação com questões fundiárias em áreas controladas por milicianos no Rio de Janeiro. E nesses depoimentos prestados durante a investigação,
os acusados negaram participação no assassinato. E também na política, Conselhão entrega a Lula propostas de metas de desenvolvimento do país. Também temos um assunto que Petrobras amplia participação em áreas do pré-sal após o leilão. E governo e prefeitura entregam novas estruturas a hospitais do Rio de Janeiro. E Haddad busca um canal direto com os Estados Unidos para rastrear peças de fuzis. Segundo o ministro, o país está disposto a ajudar no combate às facções. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez aqui o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.